O propósito da lei. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará, dentre vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Atos 7, versos 37 e 38. Como temos visto, Estevão está sendo julgado diante do Sinédrio, o tribunal judaico, por ser cristão, ativo na vida e na obra da igreja. Os membros do Sinédrio consideravam a sua pregação blasfema. Acreditam que ele estava pregando contra Moisés, contra o templo e contra a lei. Para eles, os bens mais preciosos do que qualquer outra coisa em toda a sua vida. E eles acham que tal homem não merece viver. Se vocês examinarem a réplica de Estevão do ponto de vista de uma defesa, perceberão que ele é brilhante. Um bom advogado sempre dirige a palavra ao juiz e ao júri, e é o que Estevão está fazendo. Ele enfrenta os componentes do Sinédrio no terreno deles, leva-os a repassar a sua história, a fim de mostrar que eles a entendiam de maneira completamente errônea. Eles são condenados pelos próprios fatos históricos, dos quais tanto se orgulham. Estevão lhes mostra que a real razão pela qual eles estão rejeitando Jesus de Nazaré é que eles nunca entenderam Moisés, nunca entenderam a lei e nunca entenderam o real sentido do templo. A essência da tragédia é que eles estão rejeitando precisamente o Salvador que fora profetizado por Moisés, pela lei e pelo templo. Não há tragédia em nenhum aspecto que se compare com essa. Tudo isso é trazido ao foco central nos versículos 37 e 38, os versículos que ora estamos considerando. Chamo a sua atenção para estes versículos, repito, porque a terrível tragédia moderna é que o mundo atual continua rejeitando esta mensagem. Por conseguinte, nada é mais importante hoje do que entender esta palavra entregue por Deus a Moisés. E agora eu desejo considerar particularmente com vocês, mais uma vez, aquela declaração final sobre Moisés, qual seja, que ele recebeu as palavras de vida para nos dar. Vimos em nosso estudo anterior que Moisés não subiu ao monte para fazer uma espécie de retiro, a fim de poder ter tempo de realizar um trabalho de pesquisa, para pensar em paz e tranquilidade e elaborar sua teoria, para então descer e ministrar seu ensino ao povo. Isso é exatamente o oposto do que aconteceu. Moisés recebeu a mensagem, Deus lá deu. É isso que diferencia este evangelho de todas as outras coisas deste mundo neste momento. Todas as outras coisas são produtos da capacidade e do entendimento humanos. Este evangelho é de Deus e vem de Deus, é a palavra de Deus. Esta mensagem constitui meu único direito de estar num púlpito. Não sou melhor do que ninguém, não tenho mensagem minha própria. Quem sou eu? Sou tão falível como todos os demais homens. Minha única autoridade neste púlpito é que estou simplesmente passando para vocês as palavras de vida, os oráculos vivos recebidos por Moisés. Sou um simples porta-voz. O homem que ocupa um púlpito para proferir suas opiniões pessoais é mentiroso, para começar, além de estulto, e é arrogante. O dever do pregador é expor, é abrir a palavra do Deus vivo. Ele não tem outro direito ou dever, qualquer que seja. Portanto, não estou pregando entendimento humano, não estou pregando filosofia moderna, não estou pregando política ou sociologia moderna. Estou simplesmente mantendo diante de vocês esta palavra de Deus registrada neste livro, a palavra que Deus tem pregado através dos séculos. Já examinamos as suas grandes características. É uma palavra viva, é uma palavra poderosa, é uma palavra penetrante, é uma palavra que nos denuncia, nos convence, é uma palavra que nos sonda e nos examina. Por isso ela aborrece tanta gente. Nenhum pregador jamais aborreceu os seus ouvintes como o Senhor Jesus Cristo. Lemos que os judeus murmuravam contra ele pelo que ele tinha dito. João 6, verso 41.
Às vezes, depois de ter pregado, pegavam pedras para atirar nele, João 8,59 e 10,31, e por fim o mataram. Crucificaram o Filho de Deus. Todavia, os homens e as mulheres modernos acham que Jesus era alguém que falava sobre pacifismo, paz e amor, e todos pensam que gostam dele. Mas vão por mim, se vocês ouvissem Jesus pregar, o odiariam. As mesmas pessoas que o louvam seriam as primeiríssimas a odiá-lo. Pensariam dele exatamente o que estes membros do Sinédrio pensavam, estas pessoas que entendiam erradamente Moisés, a lei e o templo. É isso então, a palavra que estamos considerando. Qual é a sua mensagem? Bem, como já vimos, a mensagem da lei recebida por Moisés é primariamente sobre Deus. Começa por ele. Depois ela vem aos homens e às mulheres e lhes diz a verdade acerca deles próprios, acerca da sua grandeza essencial como criados à imagem e semelhança de Deus. Esta palavra diz também aos homens e às mulheres como eles devem viver. Vimos que não há necessidade de argumentar sobre isso, uma vez que Deus não disse nos 10 mandamentos. Isso é, então, uma espécie de introdução desta palavra de Deus, esta palavra da lei, mas agora devemos concentrar-nos no caráter penetrante desta palavra. Que é que ela nos revela? Que é que ela nos diz realmente acerca de nós? Já vimos que não conseguimos cumprir a lei, que nenhum de nós tem feito isso, porém, essa não é toda a verdade sobre nós. Você está preparado para ela? Está preparado para ouvir a verdade sobre você? Está preparado para sujeitar-se ao raio-x de Deus? Pois é isso que esta palavra é. Ela é a verdade sem verniz e sonda até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Hebreus 4, verso 12. Ela penetra tudo, não há nada escondido. Tudo o que há nos recessos é trazido à luz e exposto. E quando eu abrir esta palavra para você agora, você será levado a lembrar-se do que você sabe, que é verdade a seu respeito. Esta palavra nos fala sobre o que eu posso descrever como as profundezas do pecado. Aqui está o que o mundo moderno precisa saber. Não é de admirar que o mundo esteja como está. Está assim porque não sabe qual é a causa dos seus problemas. É aí que estes pobres estadistas, de que outra maneira posso descrevê-los, estão errando o alvo. Eles vão transgredir o sabá, o santo repouso semanal, e vão ter sua conferência em Shekers. Eles precisam ter suas conferências, não porém no domingo, há outras ocasiões. Eles pensam que vão tratar do problema, mas não vão. O problema não é se entramos ou não na Europa. Naturalmente, estas questões têm o seu lugar. Política e economia são coisas necessárias, mas o que é ridículo é alguém imaginar que esta é a maneira suprema de tratar do problema da humanidade. Não é isso. Isso trata totalmente dos sintomas e das manifestações. Os problemas fundamentais só são tratados neste livro, literalmente, em nenhum outro lugar. A Bíblia revela o que chamo as profundezas do pecado, e a palavra de Deus foi dada. A lei foi dada especificamente a Moisés com o fim de trazer isso à luz. Porque Deus chamou Moisés ao alto daquele monte e lhe deu esta palavra, esta lei? Foi para que o problema humano fosse revelado como é. Esse é o primeiro ponto que devemos notar acerca da dádiva da lei. Permita-me expressá-lo deste modo. Os homens e as mulheres sempre souberam que há algo errado. De fato, sempre souberam que eles erram e que são culpados. Não há nenhum ser vivo que não tenha sofrido remorso, mais cedo ou mais tarde. Isso quer dizer que eles estão cientes de que fizeram algo errado. Sentem-se infelizes quanto a isso e dizem: nunca mais vou fazer isso de novo. Mas que é que produz remorso? Há uma resposta simples. Desde o princípio, há em cada um de nós algo que se chama consciência, o senso do certo e do errado. Noutras palavras, antes de você fazer certas coisas, algo lhe diz: não faça isso, é errado. Mas você ignora essa sugestão e faz aquilo e depois sofre, é punido.
Sua consciência lhe fala e fica martelando o tempo todo em você. Você tenta fugir dela, tenta descartar-se dela psicologicamente, mas não adianta. Ali está e continua falando. É inata em todos os seres humanos. Todos têm o senso do certo e do errado. É isso que nos faz responsáveis. Até a lei da terra reconhece isso e nos responsabiliza por nossas ações. O apóstolo expressa este ponto com muita clareza em sua epístola aos Romanos, onde ele diz: porque todos que sem lei pecaram sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque quando os gentios que não têm a lei dada por Deus a Moisés no alto do monte Sinai, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, versos 12, 14 e 15. Ora, diz o apóstolo, isso é verdade a respeito de todos. Aos judeus fora dada a lei por meio de Moisés, mas todos os outros, mesmo os que não receberam a lei, têm no sentido tudo o que está estabelecido na lei, em princípio escrita em seus corações, como suas consciências o provam. E depois Paulo diz: vocês acusam uns aos outros e defendem uns aos outros, quer acusando-os, quer defendendo-os. Sobre que base fazemos isso? É porque temos esta consciência, este senso do certo e do errado. E quando alguém diz: você errou, não devia ter feito isso, eu dou uma explicação qualquer, eu me excuso, mas sei que estou errado. Minha consciência me diz que sou um hipócrita. Pois bem, eu reitero que este senso do certo e do errado está em todos e em cada um de nós. Por que será então que a lei foi dada? A lei foi dada por meio de Moisés a fim de que a verdade sobre o que os nossos corações nos dizem nos seja revelada, seja aberta para nós, exposta com tanta clareza para nós que não podemos evadir-nos dela. Nisso consistem o objetivo e a função da dádiva da lei. Eu poderia oferecer-lhes muitas citações para estabelecer o que estive dizendo há pouco. São principalmente dos escritos do apóstolo Paulo. Ele diz: a lei foi ordenada por causa das transgressões. Gálatas 3,19. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5, verso 20. Para que ficasse cada vez mais clara. E depois Paulo fala nestes termos em Romanos 7, verso 13. A fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. A lei foi enviada para que o pecado fosse visto como pecado. Somos todos muito espertos, manipulamos a consciência, abrandamos as coisas. Mas então a palavra de Deus vem e diz: espere um minuto, ouçam isto. E nos prende e não podemos nem mexer-nos. Aí está ela, e fala, explica as más ações. Não temos o que dizer, simplesmente erguemos as mãos. O raio-x revelou a malignidade excessiva do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Permitam-me dividir um pouco esta última declaração para que vejamos bem o que Paulo quer dizer. Em Romanos 7, verso 7, Paulo dá o exemplo da cobiça. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Somos todos muito espertos, não somos? Temos a tendência de pensar a nosso respeito só em termos de ações e nos inclinamos a dizer: nunca me embebedei, jamais cometi adultério. E daí achamos que está tudo bem conosco e que não precisamos de Cristo ou do Evangelho. Mas espere um minuto. Diz a lei, não é tão simples assim. Você jamais cobiçou? Jamais teve desejo luxurioso? Vocês sabem, diz noutras palavras Paulo, houve tempo em que eu costumava fazer esse tipo de julgamento e eu me considerava quase perfeito. Mas, de repente, a lei me disse, não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E sabem, diz Paulo, no momento em que compreendi isso,
eu morri, terminei. Eu estivera firme sobre os meus pés, era um homem maravilhoso, mas a lei diz que não se deve cobiçar. A lei declara que um desejo é tão condenável como um ato, que é tão repreensível cobiçar como praticar uma má ação. Esse é o tipo de mensagem que a lei esclarece para nós. Podemos manobrar nossa consciência muito bem, nunca fiz isto ou aquilo, e seguimos avante felizes, mas subitamente a lei vem e diz: mas deixe que eu examine a sua mente, o seu coração, o seu pensamento, a sua imaginação. O nosso Senhor deixou isso mais claro ainda. Ele voltou-se para o povo e disse: porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios. Mateus 15:19. Você se julga inocente, julga-se puro, culpa a época em que vive, culpa os filmes, os cartazes, as novelas e os livros, e você diz: eu estaria muito bem se tão somente fosse deixado em paz. Você não está muito bem, diz o nosso Senhor. Você é mentiroso. O que sai do homem, isso contamina o homem. Marcos 7, verso 20. As pessoas pecavam antes de existirem cinema e televisão. Pecavam antes de saberem ler. De onde vem o pecado? Vem do coração. Cobiça. Um homem olha para a mulher de outro homem, ou uma mulher olha para o marido de outra mulher. Cobiça, desejo. É isso que somente esta palavra nos revela, e ela nos coloca sob condenação. Depois, quando a palavra revela o nosso pecado, mostra-nos a profundidade do pecado, revela para nós o nosso coração e, de novo digo, nenhuma outra coisa há que faça isso. Quantas vezes tenho citado o Salmo 51 deste púlpito? Pobre Davi, aquele pobre rei de Israel. Ele era um homem de fortes paixões e, de repente, viu a mulher de outro homem e se sentiu atraído, foi dominado pela luxúria, desejou-a, cobiçou-a. E a luxúria o dominou tanto que ele não somente cometeu adultério com uma mulher, mas também matou o marido para poder tê-la e ficou feliz da vida. Tudo estava dando certo, conseguira satisfazer o seu desejo. Mas Deus lhe enviou sua palavra por intermédio do profeta Natã e o condenou e fez com que ele visse claramente o seu pecado. Então Davi escreveu o Salmo 51 e admitiu tudo. Cria em mim, ó Deus, clamou ele, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Versículo 10. Esse é o problema. Não é tanto a tentação, é aquilo que há em mim e que atende à tentação. Sou vil, sou torpe, lava-me. Mas Davi não enxergou isso enquanto a palavra de Deus não veio a ele. É isso que a palavra de Deus faz. É isso que a lei de Moisés faz. Não cobiçarás. E Davi passou a enxergar isso. E esta lei, quando vem realmente a nós, faz com que todos nós vejamos que somos corruptos em nossos corações e que realmente precisamos nascer de novo. Todavia, há depois algo mais. Está tudo neste 7º capítulo da Epístola aos Romanos. Não há nada na terra que nos habilite a ver estas coisas, exceto esta palavra de Deus. Estudem o que Romanos capítulo 7 nos diz sobre o poder do pecado. Os homens e as mulheres modernos não gostam do termo pecado. Absurdo, eles dizem. Pecado? Tal coisa não existe. Não sou tão bom como devia, não sou 100% perfeito, porém não sou ruim. Não sou mau, não sou realmente pecaminoso. Se eu quiser parar de fazer uma coisa, posso parar. Muitos homens me têm dito isso, centenas de vezes, sobre deixarem de fumar, de beber e de muitos outros hábitos. Mas é muito mais fácil falar do que fazer, não é? Digo de passagem que não estou condenando o hábito de fumar. Esse é seu problema, não meu. Mas quando alguém me diz, eu poderia parar com isso na hora, tudo o que eu lhe digo é, faça isso e me dê prova. Então ele tenta parar, como uma vez eu fiz. Foi a maior luta que já tive em minha vida. Como é fácil falar. O poder do pecado. E é somente aqui na Bíblia que se lê sobre esse poder. Ouçam Paulo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Sei que o que estou fazendo é errado. Não o aprovo, mas o faço. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.
Romanos 7, versos 14 e 15. Porventura, essas palavras são de um psicopata? Bem, tudo o que digo é que se o apóstolo Paulo dissesse que isso era verdade sobre ele porque ele era um psicopata, meu diagnóstico seria que cada um de vocês também é psicopata, porque essa é a verdade simples sobre vocês, como é verdade sobre mim por natureza. Nada senão esta palavra lhe diz isso, não é? A sua psicologia não lhe diz isso, e certamente a sua política também não diz. Você não consegue votos por dizerem a verdade às pessoas, especialmente a verdade sobre vocês mesmos. Não, não. Ninguém lhes diz isso senão esta palavra de Deus, e o que ela lhes diz é isto: o que aborreço, isso faço. Romanos 7, verso 15. Aqui está o meu problema, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Como sei disso? E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, verso 18. Por que não? O que acontece? Porque todos nós não podemos fazer o que sabemos que é certo? Lemos livros sobre idealismo, sobre filosofia e sobre humanismo, e nos é dito: é assim que se deve viver, e se tão somente nós todos fizéssemos isso, os problemas seriam resolvidos. Estes homens inteligentes podem solucionar o problema geral da guerra. É muito simples, dizem eles. Vocês só precisam saber isto e aquilo. A guerra é uma loucura e, portanto, parem de travar a guerra. Então, por que em nome da consciência o mundo continua com estas coisas? Essa é a questão. E só há uma resposta: é o poder do pecado. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Que é então? Mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Romanos 7, versos 20 a 24. Não é essa a verdade a respeito de todos vocês? Naturalmente que é. Mas onde mais vocês ouvem isso? Ninguém jamais lhe disse isso, ninguém jamais o fará. A lei foi dada por meio de Moisés para mostrar que nos meus membros há outra lei, que em mim e em vocês há um poder maior que nós e que, muito embora saibamos o que é certo, não podemos fazê-lo porque somos cativos, escravos do pecado, da luxúria e das paixões. Somente aqui lhes é dada essa informação. E não somente somos escravos do pecado, mas Paulo mostra também o poder corruptor do pecado. É isso que há de mais terrível quanto ao pecado em nós. Ele torce tudo. O pecado é tão poderoso que torce a lei de Deus. Esse é, em geral, o argumento de Romanos capítulo 7. No versículo 7, o apóstolo acrescenta esta questão: que diremos, pois? É a lei pecado? Por que ele levanta essa questão? Porque ele diz logo a seguir: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? Versículo 12 e 13. De que trata tudo isso? É isto que, com efeito, Paulo está dizendo. Quando eu realmente vi o verdadeiro caráter da lei, ele pensava que sabia o que Deus tinha dito a Moisés. Mas quando foi convencido pelo Espírito, entendeu ela primeira vez. Descobri que a mesma lei que Deus me deu por meio de Moisés fez-me pior em vez de melhor. Ouçam o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, agravadas pela lei, energizadas pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Dito com palavras bem simples, esse argumento significa isso. Se vocês disserem a um homem ou a uma mulher natural que não façam uma coisa, nesse momento vocês criam dentro dele ou dela o desejo de fazê-la. Vocês têm visto isso nos bebês e nas crianças em geral, não tem? Vocês dizem a elas que não façam uma coisa e elas imediatamente vão querer fazê-la. No momento em que lhes derem as costas, elas a farão. Nisso se resume a natureza humana. Assim, a própria lei de Deus se torna nossa inimiga. Pois bem,
Eu poderia facilmente passar muito tempo mostrando a vocês a relevância prática deste princípio para o problema moral com o qual este país e todos os demais se defrontam na presente hora. Os políticos acham que basta dizer às pessoas: não façam isso porque é mal, façam isso porque é bom. Mas isso não ajuda. No sentido, vocês as tornam piores, dizendo que não façam coisas. Vocês as fazem lembrar-se destas coisas, apresentam-nas a elas. Na verdade, as pessoas querem ler livros sobre os maus efeitos de certas práticas para curti-las um pouco. Um homem diz: ah, sim, aqui está um livro. Bem, eu acho que este livro me ajudará quanto ao problema do sexo, porque me mostra os possíveis perigos e males e procura persuadir-se de que é por isso que o está lendo. Entretanto, o motivo não é esse, de maneira nenhuma. Ele o está lendo porque sabe que o estimulará, e no fim ele estará pior do que no começo. Lembro-me de que um ministro me contou que um livro que lera intitulado The Mastery of Sex, O Domínio sobre o Sexo, fez-lhe mais mal do que qualquer coisa que tinha lido em toda a sua vida. Você nunca vai dominar o sexo lendo sobre ele. O pecado torce a lei, até mesmo a lei de Deus, que é tão boa. Vi que a lei estava contra mim, disse com efeito Paulo. Ela estava me fazendo mal, em vez de me libertar. Por quê? Não porque haja alguma coisa errada com a lei, mas por causa da natureza deste pecado que está em mim. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Versículo 13. Que coisa terrível é isso! Será que você não pode ver que é só esta mensagem que nos diz coisas como esta? Não é esta a verdade que o mundo precisa conhecer acima de tudo mais? Há uma recente ilustração que nos vem do mundo, o mundo em suas melhores condições, em seu mais alto nível acadêmico, que mostra quão cego ele é para a natureza do problema. Talvez vocês tenham lido sobre a decisão de Cambridge, da cidade de Cambridge, de introduzir tão logo quanto possível o uso de gás natural em vez de gás produzido industrialmente. Por quê? Devido ao número de suicídios entre pobres estudantes que se matavam intoxicando-se com gás. Que fazem as autoridades para solucionar este terrível e trágico problema? Introduzem gás natural em lugar de gás produzido industrialmente. Isso ilustra perfeitamente como o mundo sem a palavra de Deus não enxerga o problema. Elas mudam o gás em vez de mudarem a natureza dos pobres estudantes. Por que alguém quer cometer suicídio? Que é que leva um pobre e trágico estudante a uma condição tal que não consegue mais encarar a vida? Esse é o problema. Mas o povo não vê isso. Se isso não fosse tão trágico, seria a maior piada dos séculos. Isso é bastante típico dos seres humanos sem a palavra de Deus. Eles não compreendem o problema, não compreendem a natureza do pecado, a profundidade do pecado, o poder do pecado, e nada jamais os levará a essa compreensão enquanto não se puserem face a face com a palavra viva, com o oráculo vivo de Deus, dado por meio de Moisés e dos profetas, e perfeitamente por meio do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que esta palavra nos ensina. E assim eu chego ao meu segundo ponto, mais ou menos já coberto. A lei foi dada para nos revelar o nosso total e completo desvalimento. Essa é a tragédia destes membros do Sinédrio. Porque eles estão rejeitando Cristo? Porque pensam que satisfazem a Deus com seus esforços. Não há outro motivo. Esse era o problema do fariseu. Ele achava que satisfazia a Deus, achava que estava cumprindo a lei, porém a entendia malicimamente mal. Conhecer a lei de Deus não tem valor em si. O objetivo da lei é que a cumpramos. Ouçam como Paulo se expressa sobre isso em Romanos capítulo 2. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 13. Os tolos judeus dizem: estamos todos bem, somos o povo de Deus. Mas você pergunta: como sabe que está tudo bem com vocês? Bem, dizem eles, nós temos a lei. Deus a deu a nós, e não aos gentios.
Ela é ensinada em nossas sinagogas todos os sábados. Nós somos os ouvintes da lei. E acham que, porque ouvem a lei, estão bem. Paulo diz, porém, que interessar-se pela moralidade e pela ética não tem o menor valor. A pergunta que você vai ter que responder nas barras do tribunal de Deus não é que é que você pensava, mas que é que você fez? Essa é uma das falácias. Eis outra. Não adianta dizer estou bem porque guardo 99% da lei. Isso não o ajudará em nada. A lei de Deus precisa ser cumprida em sua inteireza. Você pode ser condenado por ter falhado em 1% que não cumpriu. Isso é exposto claramente por Tiago, no capítulo 2 da sua epístola. Ele diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Versículo 10 e 11. Imagine que você seja acusado num tribunal. Tomemos um exemplo ao caso de ter roubado a propriedade de alguém. Então você é interrogado pelo magistrado. Você tem alguma coisa que possa dizer em seu favor? Você responde sim. Eu jamais cometi adultério. Eu jamais me embebedei. Eu jamais excedi os limites de velocidade. E continuar apresentando uma longa lista de coisas que você não fez. Isso não o ajuda. Você é culpado da transgressão da qual está sendo acusado. Você não seleciona pontos da lei, você tem que cumpri-la toda e, se não o fizer, será culpado. A seguir, é importante entender que o espírito da lei é mais importante do que a letra. Falhar em não entender este princípio foi outro erro crasso cometido pelos fariseus e por estes membros do Sinédrio. Eles achavam que, tão logo cumprissem a letra da lei como a entendiam, tudo estaria bem. Ora, por que foi que Deus outorgou os 10 mandamentos? Porque, disse ele, não matarás, não adulterarás, etc. Com que objetivo? O nosso Senhor deu a resposta no Sermão do Monte. O espírito da lei é muito mais importante que a letra. E o que Deus quer é que o amemos e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Um dia o nosso Senhor perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Estes líderes judeus sabiam que haviam 613 pontos da lei. Eles argumentavam e discutiam sobre eles, alguns dizendo, este é o mais importante, e outros dizendo, não, é aquele. Por isso vieram ter com nosso Senhor e lhe fizeram a pergunta. Ele respondeu, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, versos 30 e 31. É isto que importa. Por que você não deve matar? Por que não deve furtar ou cometer adultério ou cobiçar? Porque o que se quer de você é que ame o seu próximo como a si mesmo. Você pode dar a volta ao mundo e dizer, eu nunca bati no meu próximo. Eu nunca cuspi nele, nunca fiz isto nem aquilo contra o meu próximo. E você se julga um modelo de todas as virtudes. Mas a lei de Deus vem a você e diz, olha aqui, meu amigo, a questão é, você ama o seu próximo como a si mesmo? Que pensa você sobre o seu próximo? E se requer de nós a mesma atitude para com Deus. É nisso que os fariseus foram desmascarados e expostos. E é nisso que os membros do Sinédrio mostram que eles nunca entenderam a verdadeira natureza da lei. Eles estão interessados na letra. Nunca fizemos isto, nunca fizemos aquilo. Ouça, diz Cristo. Você disse que nunca cometeu adultério. Pois bem, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Alguma vez você olhou para uma mulher cobiçando-a? Se o fez, já cometeu adultério em seu coração. A mesma coisa quanto a matar. Você diz, jamais cometi homicídio. Alguma vez você disse sobre o seu irmão louco? Se o fez, já cometeu homicídio em seu coração. Vê Mateus 5, 21 a 28. É isso que a palavra de Deus nos diz. Esse é o significado da lei. Ela expõe a real
natureza do pecado. E quando os homens e as mulheres julgam que são perfeitos e que podem satisfazer a Deus, a lei fala e eles estão condenados, são culpados e não têm poder, são vis e torpes. Pois bem, nada senão a palavra de Deus, nada senão a lei de Deus pode trazer-nos este conhecimento. E isso é sempre e invariavelmente assim. Foi por isso que a lei foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, a fim de que aquilo que está em embrião no coração seja explicitado e todos nós compreendamos que precisamos ser libertados da culpa do pecado, do poder do pecado, da corrupção e contaminação do pecado. Esse é o problema. Essa é a necessidade. É isso que Estevão está dizendo aos membros do Sinédrio. Diz ele: vocês dizem que estou blasfemando por falar contra a lei. É porque vocês nunca entenderam a lei. Estou lhe dizendo o real significado da lei. Foi isso que Jesus, que vocês crucificaram, fez. Vocês o odiaram porque, quando ele expôs isso, condenou vocês. Por isso o rejeitaram e o crucificaram. Essa é a mensagem de Estevão, e essa é a mensagem para os homens e as mulheres modernos, que dizem que não precisam de Cristo e falam em sua cultura e moralidade quando o seu mundo está caótico e os seus corações estão podres em sua vileza. Nenhum esforço humano os poderá libertar jamais. A lei mostra-nos o nosso completo desvalimento. Mas a lei nos mostra mais uma coisa. Não somente nos mostra que não podemos fazer nada acerca da nossa culpa ou libertar-nos do poder e da corrupção do pecado, mas também nos mostra que nunca podemos satisfazer a Deus e permanecer de pé diante dele. Vocês dizem, mas certamente Deus é um Deus de amor? E se eu disser que lamento o que fiz, Deus me perdoará. Mas a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai desmente diretamente esse argumento. E eu posso mostrar isso muito simplesmente. Que disse Deus a Moisés naquele monte? Deu-lhes os 10 mandamentos, porém não ficou nisso. Também lhe deu detalhadas instruções para a construção de uma tenda chamada tabernáculo. Ele disse que a construísse segundo certas especificações. Deus deu-lhes as medidas, disse-lhe que material usar e quando usar. Disse a Moisés que construísse um altar e depois lhe passou uma longa lista de regras e regulamentos. Deveriam sacrificar diversos animais, inclusive um cordeiro, todas as manhãs e todas as tardes, tomando sangue e apresentando-o como oferta. Havia regras sobre todas as ofertas queimadas, os sacrifícios, as ofertas de manjar e as ofertas pacíficas. Vocês já leram o livro de Êxodo, Levítico e Números? Vão e os leiam. Eles são a palavra de Deus, uma parte da palavra que Moisés recebeu de Deus naquele Monte Sinai, e quando Deus disse a Moisés que descesse, disse, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8, verso 5. Pois bem, são muitos que dizem hoje, o seu Velho Testamento não me interessa. Não posso me incomodar em ler esses livros que você mencionou e tudo o que fala em derramamento de sangue, ofertas e sacrifícios. Isso não tem nada que ver comigo, mas tem tudo a ver com você. Que é que isso diz? Diz que Deus exige satisfação e que deseja tê-la. Ele é o juiz. Ele é quem decide, não nós. As pessoas modernas dizem, diga que sente muito e que tudo ficará bem. Todos nós vamos para o céu. Não vão. Vocês dizem isso, mas sem nenhuma autoridade. Querem saber o que Deus diz? Bem, aqui está a palavra de Deus. Ele a deu a Moisés e Moisés a deu ao povo. Mas os membros do Sinédrio a entenderam de maneira completamente errada. Eles diziam, este homem Estevão e estes cristãos estão blasfemando contra o templo. Eles achavam que esse era o único lugar onde, participando de certos rituais e cerimoniais, tudo iria bem com você, como o catolicismo romano ainda ensina. Confesse os seus pecados ao sacerdote, faça isto e aquilo, e tudo estará bem. Você compra a salvação. Que perversão da palavra de Deus. Não, o objetivo geral do templo, do tabernáculo, do seu cerimonial, de todas as ofertas queimadas, dos sacrifícios, de tudo o que se lê no Velho Testamento, era ensinar uma só lição, que é preciso propiciar a Deus, que Deus exige satisfação. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados.
Hebreus 9, 22. Deus requer de nós uma oferta perfeita. Não podemos dá-la, mas você diz, certamente minhas boas obras vão contar. Não, não. Esse é um erro cardinal. Deus disse, todas as nossas injustiças são como o trapo da imundícia. Isaías 64, verso 6. Não somente caíram os judeus do tempo do Velho Testamento, mas até um homem como o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, caiu no erro de pensar que o pecador pode salvar-se guardando a lei. É isso que ele nos diz naquele fragmento de autobiografia que consta no capítulo 3 da Epístola Filipenses. Ele declara que se algum homem tinha algum direito de confiar na carne, ele tinha mais. Por quê? Bem, diz ele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, versos 5 e 6. E Paulo realmente acreditava nisso. Ele era um homem altamente inteligente, mas tinha entendido tão mal esta lei de Deus que achava que estava literalmente isento de culpa, porque nunca de fato matara um homem, não era culpado de assassinato, visto que nunca de fato cometera adultério, não era adúltero e assim por diante, com todos os mandamentos. Contudo, de repente, ele descobriu o espírito da lei e percebeu que era um terrível pecador. Então, tendo-se gabado de toda a sua maravilhosa justiça, agora diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, versos 7 a 9. E aí está a coisa toda. A palavra que Deus deu a Moisés é uma palavra que diz a você que nada que você possa oferecer tem um mínimo valor. Você pode falar-lhe das boas obras que praticou e ele deixará de lado todas elas, porque ele conhece a sua mente, conhece o seu coração, conhece a sua imaginação, conhece a torpeza e o negror que há ali. É tudo trapo da imundícia, é esterco, é perda e refúgio. E você pode levar para ele todo o seu dinheiro e pode dizer que deu 1000 libras para esta causa e 1000 libras para aquela, mas isso não vale nada, absolutamente nada, não tem nenhum valor. Deus exige um sacrifício perfeito, Deus exige uma vida. E esse é o ensino que ele tinha dado aos filhos de Israel por meio das ofertas queimadas e dos sacrifícios. Ele disse, pegue um cordeiro, põe suas mãos sobre sua cabeça e metaforicamente transfiram seus pecados para o animal. Mate um animal, tome a vida e apresente a mim a vida no sangue. Mas Deus deixou perfeitamente claro que isso era apenas temporário, que era somente profético. Ele com efeito disse, isto é apenas um meio de cobrir os seus pecados por um tempo. Isso não vai salvar vocês. Isso aponta para o futuro, para algo que eu vou fazer e que salvará vocês. Ao dizer-lhes que oferecesse um cordeiro toda manhã e toda tarde, Deus está dizendo, dia virá em que eu vou providenciar o cordeiro. Virá o dia em que eu, pessoalmente, vou providenciar o sacrifício perfeito, e ele será bastante capaz, bastante grandioso e bastante puro para tirar os seus pecados. O sangue de touros e de bodes e as cinzas de uma novilha nunca limpam a alma. Isso não é suficiente, é apenas profecia, é figura, é um tipo apontando para o cordeiro que eu vou apresentar. E essa é apenas outra maneira de dizer o que Paulo coloca nestas palavras. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3, verso 24. Deus nunca deu a lei aos filhos de Israel para que eles pudessem salvar-se por cumpri-la. Ele sabia que eles não poderiam cumpri-la. A própria consciência deles já os condenava. E para esclarecer que o pecado torna isso ainda mais difícil, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Meu amigo, eu deixo com estas perguntas. Você vê a excessiva malignidade do pecado em sua pessoa?
Você se dá conta de como você é aos olhos de Deus neste momento, de como você é por natureza? Você sabe que é culpado? Sim, porque você é. Você sabe que tem uma natureza vil que você nunca poderá tornar reta? Você sabe que precisa de alguém, de alguma coisa de fora de si mesmo para colocá-lo em correta relação com Deus? Diga-me, você já se sentiu cercado por Cristo? Pergunto se esta palavra de Deus agiu como seu aio, seu preceptor, para ensiná-lo a dizer apenas isto: nunca pode o labor de minhas mãos cumprir as exigências de tua lei. Pudesse meu zelo a folga ignorar, e minhas lágrimas sem cessar fluir. Nada disso o pecado expiaria. Tu és, Senhor, quem salva e tu somente. A.M. Toplady. Se ela já o fez, ó bendito de Deus, você é reconciliado com Deus. Nada tem a temer da lei, e a porta do céu está amplamente aberta para você.